Acessibilidade em condomínios. Tenho certeza que você nunca parou para conversar com seu síndico sobre a importância de um ambiente acessível dentro dos condomínios residenciais. Hoje, no Rose Convida, nós estamos recebendo as meninas do escritório Acessos. Se apresentem para gente, meninas. Obrigada, Rose. Obrigada pelo convite. Eu sou Juliana Fernandes, sou arquiteta especialista em acessibilidade, formada pela UFRJ, aqui do Rio de Janeiro. Trabalho já há pelo menos 10 anos com acessibilidade. Oi, sou a Dominique Nóbrega, a gente é sócia na Acessos. Também sou formada pela UFRJ, a gente estudou junto, né? E a gente trabalha junto há pelo menos 10 anos. A gente trabalha junto com acessibilidade e por aí vai. 10 anos tentando convencer os síndicos da importância do assunto acessibilidade, né, meninas? Bom, para quem está chegando agora, eu sou Rose Ferreira, sou advogada, especialista em direito da pessoa idosa e também idealizadora da proposta Condomínio Amigo da Longevidade. A acessibilidade é uma pauta muito importante para as pessoas idosas. Para vocês terem uma ideia, o Ministério da Saúde, ele informa no seu site que 30% das pessoas com mais de 65 anos sofrerão pelo menos uma queda da própria altura por ano. Quando a gente olha para a realidade das pessoas com mais de 80 anos, esse cenário ele é ainda pior. Cerca de 40% das pessoas com mais de 80 anos sofrerão uma queda da própria altura por ano. E os ambientes sem acessibilidade, eles acabam favorecendo esse tipo de acidente. Por isso é tão importante a gente entender um pouquinho mais sobre essa questão. Ju, trabalhar acessibilidade nos condomínios ainda hoje é um grande desafio, né? Nós temos a lei, nós temos uma série de questões que são exigidas dos condomínios, mas ainda assim essa pauta não é muito popular. A acessibilidade não é apenas rampa, não é verdade? Quais são os pontos mais críticos dentro dos condomínios que o síndico precisa prestar atenção? Olha, rampa, sinalização, piso antiderrapante, eu acho que seria o primeiro, e as barras para facilitar subidas em escadas, subidas na piscina, subidas em qualquer ponto da área comum. Eu acho que as barras, elas são esquecidas, elas deveriam ser usadas mais vezes fora do banheiro. Exatamente. Tem gente que tem uma resistência com a temática da acessibilidade, porque sempre acha que um ambiente acessível é um ambiente feio, né? Não harmônico, que não vai combinar com a decoração daquele prédio. Dominique, fala pra gente, tem como eu melhorar o ambiente, trazer mais acessibilidade para um espaço, mas ainda trabalhar essa questão da estética? É o que a gente mais defende, né? Porque a gente fala assim, antigamente, alguns anos atrás, a acessibilidade realmente, as barras eram só do tipo inox cromado. Hoje, os próprios fabricantes de barras e corrimão e materiais, eles estão produzindo e estão vendo que isso está crescendo. Então a gente consegue achar uma barra com aquele acabamento preto, escovado, tudo mais, sem brilho. Então a gente consegue mandar fazer uma barra específica para aquela pessoa, para aquele ambiente. Então a acessibilidade a gente consegue integrar com todo o projeto de interiores, de decoração, e realmente não vai ficar esquisito, feio, adaptado, meio de qualquer jeito. A gente consegue adequar tudo de uma forma. Tem muito material e muita coisa nova no mercado. Eu sempre falo sobre essa temática com os meus alunos da pós-graduação para síndicos e gestores condominiais. E uma coisa que é um grande desafio para se investir em acessibilidade em um condomínio diz respeito ao tempo da construção. Construções mais antigas, elas apresentam uma dificuldade um pouco maior. É isso mesmo, meninas? Mas ainda que eu tenha um prédio construídos, em 1960, com limitações arquitetônicas, ainda assim eu consigo melhorar a questão da acessibilidade? Não está saindo hoje a acessibilidade. Consegue com certeza. Consegue com certeza. É importante que as pessoas saibam que tem essa questão da idade da edificação, mas ela não é um impeditivo. Você não está correto
por não ter acessibilidade. Eu já ouvi muito isso de síndico. Ah, eu não tenho obrigação de adaptar o condomínio porque ele é antigo. Isso não é uma verdade. O direito de ir e vir, você sabe isso melhor do que nós, ele está presente. A partir do momento em que existe um morador, existe um funcionário que precisa de acessibilidade e exige, a obrigatoriedade ela vai ser ainda mais forte. E o que mais acontece é o usuário acaba notificando o condomínio. Então, assim, é importante que o síndico tenha essa consciência e se previna antes de vir uma notificação, antes de vir uma multa. Quando é depois da multa, o custo aumenta, o tempo diminui, a eficiência da acessibilidade vai ficar muito pior. Não, e a gente tenta fazer, aplica quando o prédio é muito antigo, a própria lei fala isso, é a razoabilidade. Então, assim, eu não consigo colocar uma rampa em todo o espaço, mas a escada eu boto corrimão, a escada eu boto piso antiderrapante, eu melhoro a iluminação de uma portaria que às vezes é muito escura para quem tá andando, eu tiro o carpete do piso. Então, assim, não é, como a gente fala que não é só a rampa, então tem toda uma gama de elementos que a gente pode melhorar, mesmo numa edificação de 70 anos, de 50 anos mais antiga. Então, assim, a gente não consegue fazer 100%, mas 10, 20, 30% que a gente faça de melhorias já ajuda bastante os usuários. E acessibilidade não é custo, né? Acessibilidade é investimento. Esperar um acidente acontecer, esperar um processo judicial, com certeza vai gerar um custo, uma demanda financeira muito maior para o condomínio. E isso tudo pode ser evitado com trabalho prévio, com trabalho preventivo através de um bom planejamento para acessibilidade. Custa caro, meninas, investir em acessibilidade? Não custa. Hoje em dia, o que a gente tem falado com os síndicos que nos procuram é para, caso o condomínio tenha uma demanda a ser feita, seja um banheiro na área comum, seja uma churrasqueira, uma área gourmet, já nasça com acessibilidade. Ela já vem desde o projeto com acessibilidade. Ela sai muito melhor, muito mais barata do que você ter que adaptar lá na frente. Então, seja um banheiro, uma coisa simples. Se a gente projetar ele já com acessibilidade, com as dimensões corretas, com as paredes sendo livres da hidráulica e da elétrica, numa adaptação futura, pronto, tá resolvido. Você vai ter menos custo, vai ter tudo mais rápido, tudo melhor. Então, o projeto tem que nascer acessível desde o início. Essa é a questão. Perfeito. Meninas, para fechar essa primeira parte do nosso bate-papo, vamos fazer um checklist de itens que o síndico precisa conhecer bem no condomínio para oferecer acessibilidade já do jeitinho que o condomínio existe, né? Eu vou puxar a fila aqui com um spoiler que eu ouvi da Juliana. Iluminação está no checklist da acessibilidade. O que mais? As rotas, a gente fala muito das rotas, os caminhos que as pessoas fazem dentro de um condomínio. O ideal é que ele não tenha objetos, obstruções. Então, aquele negócio de botar aquela caixa de papelão na escada não é legal. Ah, mas é escada, mas não é legal, porque atrapalha, dificulta a passagem das pessoas. Então, ambientes e os caminhos por onde as pessoas passam, não ter obstruções, não ter caixa, não ter material, não ter coisa no caminho, isso ajuda bastante na acessibilidade. O piso não trepidante, eu acho importante. Ai, agora você falou uma palavra difícil, nova para mim. Eu digo que não precisa ser uma pessoa que esteja em cadeira de rodas para reclamar do piso trepidante. O piso trepidante, uma criança no patins vai reclamar. Seu filho, meu filho. Quando ela passa e aquele piso faz... Aquilo é um piso trepidante. Treme. E ele é péssimo para idosos. A gente fala muito disso. Trocar por um piso liso, que não seja também polido, eu acho que é fundamental. Tirar as grelhas do caminho, né? Os ralos, tapetes. Que mais? Colocar corrimão para ajudar a apoiar, seja num degrau isolado.
Se você tiver um corrimão lateral, ele já ajuda. Ajuda não só um idoso, mas ajuda uma mulher de salto também. A gente gosta de falar que a acessibilidade não é só para pessoas em cadeiras de rodas, não é só para idosos, é para todo mundo que usa o espaço. Perfeito.